querido acadêmico, querida acadêmica, fez as suas leituras, tomou um café, deu uma acordada. Então, vamos continuar aqui a nossa conversa, né, sobre as relações internacionais. Projetar aqui para ficar mais fácil a visualização de vocês nesse sentido. Só um minutinho. Então, meus queridos, a gente conversava aí sobre o declínio da Idade Média, a formação aí dos estados modernos, a burguesia que começa a aliar força com os soberanos para poder centralizar o poder, né, a fim de poder desenvolver o comércio. E aí percebam que nessa ideia de centralização, né, de poder, dessa ideia de formação desses estados, surgem mais de um estado, né, soberanos em mais de um estado. E aí esses estados, além de ter que lidar com questões internas dentro ali do seu território, ele passa a ter que lidar também com questões relacionadas a outras nações, né? E aí surge o que hoje nós chamamos de relações internacionais. O que é essa relação internacional? Essa ideia de relação internacional, ela é um conceito de Jeremy Bentham, né? Jeremy Bentham, ele fala que as relações do Estado, por uma dinâmica própria, começam a ter uma necessidade de relação entre, e aí o entre, né, essas nações, esses estados. Então, internacional, né, nasce ali a ideia de relações internacionais. Seria essa dinâmica de um Estado-nação em relação a outro Estado. E aí eu chamo a atenção de vocês para um movimento intelectual, filosófico, cultural, que marca a nossa história, né? Que é a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, datada de 1789, que os senhores devem ter gravados aí na cabeça, né? A ideia de igualdade, fraternidade, liberdade, igualdade, fraternidade, não é? O tripé da Revolução Francesa. Isso fica aí soando nos nossos ouvidos durante o ensino médio, né? É tão importante, né, pessoal, que a gente entenda o passado para construir o futuro. Repito mais uma vez. E essa Revolução Francesa, queridos, ela nasce aí da influência de ideais tanto iluministas como ideais liberais. Esses ideais iluministas nascem de pessoas que se julgam propagadores da luz. Eles se auto-intitulavam propagadores da luz, propagadores do conhecimento. E por serem propagadores da luz, foram conhecidos como iluministas, né? Os ideais iluministas são aqueles filósofos, são ideias daquelas pessoas que começam a enxergar os estados sob uma nova perspectiva, uma perspectiva de crítica ao poder absoluto dos reis. Lembra que há uns minutinhos atrás nós conversamos sobre um monarca que não estava adstrito nem mesmo às normas dos seus predecessores, quase que não sai, né? Um monarca que podia exprimir a sua vontade, fazer que a sua vontade seja cumprida através do poder coercitivo, o uso da força física, e não estava limitado a força alguma, a lei alguma, porque a ideia era de que esses monarcas, esses reis, eles eram escolhidos pelo próprio Deus, né? Eles eram colocados aqui na terra pelo Deus com o fim de conduzir aquele povo, né, de reinar sobre aquele povo. E aí os iluministas, eles começam a questionar esse poder divino do monarca, né,
começa a questionar a influência, o poderio da Igreja Católica, e aí casa muito com o que a gente estava conversando sobre a crise do catolicismo, que nasce aí, que dá origem à Reforma Protestante, e traz ainda uma discussão, um embate entre religião e ciência. Olha, nós estamos falando de 1789, mas é uma temática tão nova, né? Ainda tão atual. Nós ainda estamos hoje o tempo todo discutindo ciência e religião, não é verdade? E a ciência, nesse momento, ela começa a questionar o planeta Terra como centro do universo. Ela começa a questionar essa influência divina na humanidade e, portanto, questiona o poder, a ordem vigente aí, baseada na Igreja Católica. E fomenta a ideia do antropocentrismo, quase não sai, né? A ideia aí do homem como centro do conhecimento, o homem como fonte de conhecimento e fonte de toda a ciência, e não mais Deus como centro aí dessa ciência, dessas descobertas. E aí a gente tem, eu acredito que sejam nomes familiares aos senhores, que muito pesquisam, muito leem. Nós temos Montesquieu, né, ficou consagrado aí pela ideia da tripartição dos poderes, né, a ideia de pesos e contrafreios, um poder freando o outro. Então, nós temos aí alguém que julga, diferente da figura que legisla, diferente da figura que executa. Montesquieu fala que deveriam ser figuras autônomas para se conter o poder, para se limitar o poder, né? Poder antes que estava aí na mão do rei, o mesmo rei que legislava, executava e aplicava a justiça. Nós temos a ideia de John Locke, nós temos a ideia de Voltaire, a ideia de Rousseau, né? Voltaire que falava ali, que tem uma máxima que fica tão conhecida, né? A ideia de liberdade de expressão, de lutar para que o outro pudesse dizer aquilo que ele tinha vontade, ainda que não fosse a mesma percepção dele mesmo. E Adam Smith, que cria a ideia liberal de não intervenção do Estado na economia. Adam Smith traz para a gente a perspectiva de que havia uma mão invisível que regula as relações comerciais e, portanto, não haveria necessidade de que o Estado influenciasse, que o Estado intervisse nessa mesma economia, né? O que a gente conhece como o ideal liberal econômico. Ideal esse que vai se desenvolvendo e sofrendo algumas mutações até chegar aos dias de hoje, como o neoliberalismo, como nós conhecemos, e vamos discutir mais à frente. Então, esses ideais iluministas, esses ideais liberais, fomentaram aí a Revolução Francesa, pautada na igualdade, na liberdade e na fraternidade. Uma revolução baseada ainda nessa classe que surge a burguesia e que busca ter a sua autonomia, que busca ter a sua legitimidade. Ela que apoia, né, a concentração do poder na mão do rei. Depois ela vem questionar e limitar esse mesmo poder, né, até para que a sua ideia de comércio fosse desenvolvida. E aí, meus queridos, surge uma noção muito importante para as relações internacionais, que é a ideia de nação. Nação que vem a ser aí um grupo de indivíduos que partilha traços comuns, como idioma, religião, costume, visões de mundo, território, raça, e que a partir dessa identificação
sentem compartilhar de um mesmo passado, de um mesmo presente e de um futuro em comum. E é muito importante essa ideia de nação. E aqui eu abro um parêntese para que a gente possa refletir sobre a distinção dos conceitos de povo, população e nação, né? A gente frequentemente ouve, principalmente nos meios de comunicação, a utilização de uma forma equivocada desses conceitos. Então, é importante que a gente tenha em mente qual é essa distinção. Quando eu falo de povo, pessoal, eu estou pensando aí numa coletividade de pessoas que estão subordinadas à mesma lei. Então, um conceito de aspecto jurídico, né? São indivíduos que, identificando-se ou não, estão ali submetidos à mesma lei. Quando eu falo de população, né, a população do Brasil, a população de Minas Gerais, eu estou pensando, estou cunhando aí um conceito sobre o aspecto numérico, né? Estou pensando aí nas ideias de demografia, né? Então, população está relacionado mais com esse contexto numérico. Já quando eu falo de nação, eu estou dizendo aí de pessoas, de indivíduos que partilham as mesmas visões de mundo, as mesmas religiões, ao mesmo idioma, os mesmos costumes e que se identificam aí com o mesmo passado, o mesmo presente e anseiam ter um futuro em comum. E aí é interessante que a gente perceba que nós estamos o tempo todo, ainda que sem prestar muita atenção, trabalhando com essa ideia de nação. No Estado brasileiro, sob a soberania brasileira, sob a égide da lei brasileira, nós temos aí a nação indígena, né? Pessoas que compartilham os mesmos costumes, pessoas que compartilham a mesma visão de mundo, pessoas que têm um presente, um passado em comum, né? Que embora sejam uma nação própria, a nação indígena, está aí subordinada à mesma noção de povo, o povo brasileiro, né? Porque estão aí sob a égide da lei brasileira, que são computados aí de uma forma demográfica, né, enquanto população. E existe, aqui a gente fala da nação indígena brasileira, dentro do Estado brasileiro, mas existem nações que extrapolam limites de países. Então, nós temos, por exemplo, a nação curda, a nação tchetchênia, a nação tibetana, a nação palestina, que recentemente foi palco aí, né, não tão recente assim, mas é uma história bem antiga, mas que recentemente trouxe à baila esse novo questionamento. Nações, pessoas, indivíduos que se identificam e extrapolam os limites de território de um país. Então, nessa ideia de nação, nessa ideia de um povo que se identifica, nessa ideia trazida aí pelos princípios liberais, pelos princípios iluministas, o poder soberano, ele é retirado da mão do monarca e é passado para a mão do povo, né? E aí o povo, que até então era súdito do rei, passa a ser cidadão da república, né? Não por outro motivo, a Constituição Federal nos diz, a Constituição da República Federativa do Brasil, de 88, nos diz que todo o poder emana do povo e em nome dele será exercido. Então, o poder do presidente da República, o poder do governador, o poder do prefeito, todo esse poder, ele emana não mais de Deus, né? Não é mais um poder divino, não é Deus que colocou o presidente da República, não é Deus que elegeu o governador do estado. Esse poder, ele emana de um povo que se identifica com o mesmo, né, passado, o mesmo presente, e esse povo
que abre mão da sua parcela de liberdade e concentra na mão de um governante. Um povo que deixa de ser súdito e passa a ser cidadão, né? E a ideia de cidadão aí, de não mais como súdito, mas de cidadão, a ideia de alguém que é detentor de direitos e obrigações. E aí nós vamos estudar nos nossos próximos encontros, o contrato social, a ideia de contrato social, a ideia de como nasce esse povo abrindo mão de parte da sua liberdade para centralizar o poder na mão de um gestor, e aqui no nosso caso, o gestor dentro de uma república. E aí, meus queridos, essa ideia de nação dá origem ao que nós conhecemos hoje como Estado Nacional, que vai ser objeto das nossas conversas nas próximas aulas. Então, interessante aqui a gente recapitular esses conceitos para que possamos entender e ir discutindo e analisando o nascimento dessas relações internacionais e a importância dessas relações aí para a administração pública, que é o objeto do curso de vocês. Então, nessa nossa perspectiva, nessa nossa análise aqui desse contexto que nós trouxemos de passear ali pelo declínio do estado, o declínio da idade média, né, do feudalismo, o surgimento dos estados modernos, nós só tivemos como finalidade aí compreender a formação dos estados modernos e, diante dessa formação, o surgimento das relações internacionais, conhecer a ideia, o conceito de soberania moderna, né? Uma soberania que antes era lá pautada tão somente no domínio do rei, e é uma soberania que agora passa pela mão do povo, né? Compreender como que nasce esse sistema internacional moderno e quais são as características fundamentais desse sistema que vai propiciar lá na frente, como nós veremos, o surgimento da globalização e entender mais sobre esse processo histórico que fez surgir, que fez despontar aí o Estado-nação. Tudo isso para que a gente tenha uma ideia geral do contexto em que nós estamos inseridos. Então, participe conosco de um fórum falando sobre os apátridas, né? A ideia aí dessa população que não se enquadra dentro do conceito de nação, né? Um conceito de pessoas que se identificam ali dentro de uma seara política. Então, eu convido vocês para discutirem aí conosco no nosso fórum a respeito dos apátridas, aqueles, e aqui no caso muito específico, não tão distante de nós, aqui na América Latina mesmo, a ideia dos venezuelanos que enfrentaram aí uma crise econômica bastante profunda e que fez com que a população migrasse para os estados vizinhos, né? Você deve ter aí dentro da sua cidade, e aqui em Montes Claros, de onde eu falo com vocês, nós já temos muitos venezuelanos entre nós, pessoas que saem do seu país, pessoas que deixam aí a sua casa em busca de melhores condições. E aí, no caso dos apátridas, são crianças que nascem aí, filhos de venezuelanos, mas que nascem na Colômbia. E ao nascerem na Colômbia, lá não existe a norma de que quem nasce na Colômbia, que não seja filho de colombianos, tenha a nacionalidade colombiana.
e aí essas pessoas são consideradas apátridas, ou seja, são pessoas sem pátria, e a grande dificuldade dessa apatria é a questão de que são pessoas que não existem para aquele país, né? Não são contados para prestações de serviços, não são contados para uma questão de políticas públicas. Então, faz muito importante que a gente reflita, que a gente discuta a respeito. Então, traga os conceitos que nós discutimos hoje e discuta conosco no fórum, manifeste a sua opinião. Eu quero saber o que você pensa a respeito. Então, até a próxima. Um grande abraço.